Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel, endereço geral, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 25 de agosto de 2025. É a 21ª semana do tempo comum, segunda-feira, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Eu sou leitor e animador litúrgico e tercista da Igreja Católica em Colatina. No rito temos a missa à escolha. Pode ser uma missa comum ou em memória de São Luís de França, rei. Memória facultativa, a cor é branca. Ou memória de São José de Calazans, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Memória facultativa também, cor branca. Primeira leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículos do 1º ao 5º e do 8b ao 10º. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. A vossa fé em Deus propagou-se por toda a parte. Assim, nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 149. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º A e 9º B, refrão 4º A. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos: o Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos: o Senhor ama seu povo de verdade.
Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Antes de proclamar o Evangelho, vamos fazer a aclamação, vamos recepcioná-lo. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis, se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir, vamos ter explicações do Evangelho para entendermos um pouco mais o que foi transmitido. Mateus capítulo 23, versículos do 13 ao 22. No livro Palavra e Vida está escrito o seguinte: os escribas eram os mestres da lei. Os escribas eram os que conheciam bem a lei e as pessoas a quem o povo recorria quando não sabia o que fazer. Os fariseus faziam parte do grupo que pretendia ser dos puros, vivendo a religião judaica em toda a sua integridade. Uns e outros acabavam fazendo da religião uma forma de vida que os separava dos seus irmãos. Os primeiros porque explicavam, mas não se sentiam obrigados a viver. Os escribas explicavam, mas só valia para os outros. E os segundos porque se sentiam superiores e separados de seus irmãos. Eram os melhores, assim pensavam eles. A uns e a outros, Jesus os chama de hipócritas. São sepulcros caiados, dissimulados. Hoje Jesus teria algo a dizer para muita gente, no Brasil inclusive. Vamos agora à reflexão do livro O Pão Nosso de Cada Dia. Aqui diz o seguinte sobre Mateus 23, versículos do 13 ao 22. O capítulo 23 de Mateus é um longo discurso dirigido à multidão e aos discípulos.
Quase que imperceptivelmente, porém, a partir do versículo 13, torna-se uma dura invectiva contra os escribas e fariseus. Não escapa a ninguém. A razão da denúncia pode ser assim compreendida. Há um saber e um fazer que levam à violência e à morte, mas sabem se disfarçar de justificações religiosas. A questão é que o mal pode acontecer como transgressão da lei e se mostra como tal. É fácil reconhecê-lo, mas o mal pode também acontecer sob a máscara da observância. Nesse caso, é mais difícil reconhecê-lo. Quando o mal não esconde a cara, é apenas mal. Quando o mal esconde a sua cara, mascarando-se de bem, sai de perto. O mal fantasiado de bem é um monstro. E esse monstro não habita nas águas profundas do Lago Ness, na Escócia, mas muito perto de nós. Pode ter o nome de parlamento ou congresso, cabido ou capítulo, autoridade religiosa ou instituição civil. O nome pouco importa. O ponto e o ponto são sempre o mesmo. Nada pior neste mundo que o mal para fins de bem. É para o seu bem e o bem da igreja, pode crer. Nós sabemos o que é melhor para você. O mal em forma de bem é a hipocrisia, é a dissimulação de quem faz o mal, mas não é capaz de assumi-lo como tal. Se assumisse, estaria correndo o risco de converter-se. Ou então o mal em forma de bem é a hipocrisia de quem pode até fazer o bem, mas não é movido pelo amor. Até hoje ninguém foi capaz de dizer qual dos dois é pior. Certo é que os dois são diabólicos, quer dizer, divisores. Por isso, se propõe uma nova classificação do diabo em termos de cor. Não é cor de rosa identificado com as mulheres, não é preto identificado com o mal, mas cinza prefere a confusão indistinta de bem e de mal. Qual é o objeto das maldições? Ai de vocês! É a hipocrisia, nas suas mais variadas manifestações. Jesus denuncia a contradição entre dizer e fazer, entre excesso de zelo e catástrofe do resultado, entre legalismo rigoroso e falta de discernimento. Tudo isso está no Evangelho. Entre exterioridade impecável e interioridade perversa, como os sepulcros caiados, sinônimo de hipócrita, que atrás da fachada de bondade podem abrir escolas de sadismo que não ficariam devendo nada a nenhum esquadrão da morte. Quando agimos assim, não somos filhos de Deus, mas da serpente, do diabo, e damos continuidade à tradição da perversidade. O nosso ser, porém, é o de filhos de Deus. O nosso aparecer, consequentemente, deve manifestar o nosso ser na fraternidade. Não podemos representar como se faz no teatro. Não podemos ser atores. O ator é outro, nunca ele mesmo. Mas temos que ser fazedores da palavra. Para Mateus, o mal supremo não é propriamente o mal. É a hipocrisia, o mal que não se assume, ou o mal que se mascara e se esconde atrás do bem. Pense nisso. Uma bonita reflexão, essa que acabamos de transmitir. Agora vamos aos santos, porque os santos foram verdadeiros, foram originais, foram autênticos, não foram dissimulados. São Luís, rei de França, é santo do dia 25 de agosto. Faleceu em 1270.
filho de Branca de Castela, realizou de modo extraordinário a imagem ideal do rei cristão. Teve 11 filhos, que educou piedosamente. Defendeu a fé, exerceu a justiça, amou os pobres e praticou a virtude, mesmo nas piores adversidades. Foi amigo de São Tomás de Aquino, fez construir a famosa Sainte-Chapelle para guardar a coroa de espinhos de nosso Redentor. Contraiu a peste na Tunísia durante uma cruzada e lá morreu. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Luís IX, rei da França, nasceu no dia 25 de abril de 1215. Era filho de Luís VIII e de Branca de Castela, ambos piedosos e zelosos que o cercaram de cuidados. Trataram pessoalmente de sua educação e formação religiosa. Foram tão bem-sucedidos que Luís IX se tornou um dos soberanos mais benevolentes da história, um fervoroso cristão e fiel da Igreja. Com a morte prematura do seu rei, a rainha assumiu o poder, pois Luís IX era muito novo para governar. Com zelo maternal, manteve o filho longe de uma vida de depravação tão comum nas cortes. Luís, mesmo jovem, possuía as virtudes que o levaram à santidade, que são a piedade e a humildade. Essas virtudes são essenciais para a santidade. Piedade e humildade. Em 1235, Luís casou-se com Margarida de Provença, uma jovem princesa que, assim como ele, cultivava grandes virtudes. Coroado rei, ele governou com justiça e solidariedade. Com o auxílio da rainha, fundou igrejas, conventos, hospitais, abrigos para os pobres, órfãos, velhos e doentes. Acometido de uma grave doença em 1245, Luís IX quase morreu. Então fez uma promessa: caso sobrevivesse, empreenderia uma cruzada para ocupar a Terra Santa. Quando recuperou a saúde, em 1248, apesar das oposições da corte, cumpriu o que havia prometido. Preparou um grande exército e por várias vezes comandou as cruzadas para lá, mas em nenhuma delas teve êxito. Na última vez, quando se aproximava de Tunis, na Tunísia, foi acometido pela peste e ali morreu no dia 25 de agosto de 1270. São Luís de França, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. São José de Calazans é santo do dia 25 de agosto. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1648. Então, o ano de falecimento, 1648, em Roma. Foi o fundador da Ordem dos Clérigos Regulares da Mãe de Deus e também das escolas pias para o ensino de meninos e adolescentes pobres. De acordo com o blog Santos Sanctorum, blogspot.com, José Calazans, ou José de Calazans, nasceu em Petralta, na Aragônia, fica na Espanha, e era filho de pais nobres e ricos, profundamente religiosos. Eles deram ao filho uma educação sólida. José distinguia-se pela caridade e espírito de oração. Grande era a influência moral que exercia sobre os condiscípulos. Tinha por ocupação predileta reunir crianças pobres para com elas rezar ou instruí-las na doutrina cristã. José estudou filosofia e direito na cidade espanhola de Lérida, recebendo o grau de doutor em direito. O pai desejava ver o filho em elevada posição social, mas ele dedicou-se ao estudo da teologia na Universidade de Valência. Para se esquivar às perseguições de uma senhora nobre e influente, transferiu-se para Alcalá, onde continuou os estudos. Penitenciava o corpo a fim de treiná-lo na luta contra as paixões. Em 1579 morreu numa guerra seu único irmão, Pedro,
O pai quis que José voltasse para casa, mas desistiu, vendo que a proposta não era do agrado do filho. Assim, José continuou os estudos e formou-se em teologia. Mais tarde, o pai voltou a pleitear as ideias sobre casamento, e José ficou gravemente doente. O restabelecimento foi um verdadeiro milagre, por todos atribuído à desistência do pai na questão. José então ordenou-se em 1585. Seu desejo era viver na solidão, e ele o teria realizado se um amigo, o bispo de Lérida, João Gaspar de Figueira, não o tivesse convencido da obrigação de dedicar o seu talento aos trabalhos na vinha do Senhor. Escreveu-lhe o bispo que era seu dever entregar-se à luta pela salvação da própria alma e as dos outros. Nova Castela, Aragão e Catalunha foram-lhe, durante 8 anos, o campo de trabalhos apostólicos. Trabalhou pela pacificação das famílias e pela reforma dos costumes. Calazans se dirigiu a Roma em 1592, onde se dedicou ao ensino da infância. Quando surgiu a peste, ele e São Camilo se sacrificaram no serviço dos doentes e no sepultamento dos mortos. Todas as noites visitava as 7 igrejas principais da cidade. Em setembro de 1597, abriu as primeiras escolas gratuitas para alunos pobres, que recebiam os necessários objetos escolares e roupa. Essas escolas popularizaram-se de tal maneira que o rei Filipe III da Espanha desejou a volta de José para sua terra e ofereceu-lhe um bispado. José de Calazans, porém, preferiu ficar na Itália. O bom espírito que reinava entre os estudantes chamou a atenção do Santo Padre, que nomeou 2 cardeais para examinarem a obra chamada Escolas Pias. Em 1617, o Papa Paulo V reuniu as escolas pias, dando-lhes a feição de uma congregação, cujos membros viveriam em comunidade, sob observância de uma regra e dos 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Clemente IX, em 1699, concedeu aos religiosos das escolas pias novos privilégios e deu aos votos por eles emitidos o caráter de votos solenes. A ordem propagou-se na Itália, Espanha, Áustria e Polônia, tomando grande incremento nesses países. Diversas vezes apareceu a Calazans, a Santíssima Virgem, cujo culto lhe era peculiar desde a infância e cuja devoção não se cansava de recomendar à mocidade. Deus concedeu-lhe ainda o dom de ler nas consciências dos outros, de conhecer coisas futuras e distantes. Não eram raros os casos de praticar milagres em presença dos alunos. José Calazans morreu no dia 25 de agosto de 1648, aos 92 anos de idade. 100 anos depois, lhe foram encontrados intactos o coração e a língua. Tendo sido numerosos os milagres com que Deus glorificou o túmulo de seu servo, o Papa Clemente XIII, em 1767, inseriu o nome de José Calazans no registro dos santos da Igreja. São José de Calazans, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 25 de agosto, São Severo Abade, do século V, quando morreu, governou com sabedoria o mosteiro por ele fundado na cidade de Agde, na França. Santo do dia 25 de agosto é São Menas de Constantinopla. Foi bispo. Morreu em 552. Como patriarca de Constantinopla, esforçou-se por reparar os danos causados pelos monofisitas e restabelecer a paz religiosa no Oriente. Santo do dia 25 de agosto é Santo Arédio. Foi abade, morreu em 591. Fundou
o mosteiro de Atane, perto de Limoges, na França, do qual foi abade. Empreendeu muitas viagens pela Gália para difundir o Evangelho. Santo do dia 25 de agosto, São Gregório de Utrecht. Foi abade, faleceu em 775, foi discípulo de São Bonifácio, acompanhou na evangelização de Hessen e da Turíngia, na Alemanha, e foi por ele designado abade do mosteiro de São Martinho e bispo de Utrecht. Santo do dia 25 de agosto é São Tomás Cantelupe. Foi bispo e faleceu em 1282. Ele era culto, nobre, severo consigo mesmo e generoso para com os pobres. Tomás Cantelupe foi ordenado bispo de Hereford, na Inglaterra. Bem-aventurada do dia 25 de agosto é a Beata Maria do Trânsito de Jesus Sacramentado. Foi virgem e morreu em 1885. Fundou em Córdoba, na Argentina, a Congregação das Irmãs Missionárias da Ordem Terceira de São Francisco. Bem-aventurada do dia 25 de agosto é a Beata Maria Troncati, virgem, faleceu em 1969. Foi filha de Maria Auxiliadora, que exerceu longa e generosa atividade entre os Chuaras ou Jibaros do Equador. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da igreja, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde diariamente as nossas dúvidas e faz também uma reflexão sobre o Evangelho, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o nosso Criador, o Deus onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, se você quer a vida eterna. E qualquer pessoa sensata quer a vida eterna, onde teremos corpos glorificados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou, e não um corpo no inferno, corpo tenebroso, horrível, decomposto. Não gosto nem de imaginar o que pode ser um corpo no inferno. Então creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E nos encontraremos na vida eterna com todos os santos, com todos os salvos, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, repórterpaulomaciel.blogspot.com no blog, e ainda facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. O Espírito Santo caia sobre nós.